Bom dia a todos. Pessoal, a gente vai fazer aqui uma reunião sobre a concessão do ponto de apoio, tá? Inclusive, a gente está chamando agora esse nome de concessão. Por que concessão? Ponto de apoio é como se fosse uma franquia, né? Você compra uma franquia da McDonald's e aí você tem o direito de utilizar aquela marca, de revender algo que já é validado. Mas, por exemplo, quando você compra uma franquia da McDonald's, você não pode chegar lá e vender cachorro-quente, concorda? Você tem aquele padrão, você tem que vender aquilo que a empresa propôs para você. Você não pode estar botando lá um cachorro-quente, fazendo outra coisa, tá? E então, vamos aqui para as regrinhas. Outra coisa, aqui eu vou falar só de regra, mas no dia 1 de julho, o nosso sistema de concessão de ponto de apoio vai mudar, tá? Só que a regra do dia 1 de julho, eu não vou falar agora porque está muito no começo do mês. Eu vou deixar para falar mais perto do final do mês. Por que vai mudar? Vai mudar para melhor e o nosso plano de negócio também vai mudar, porque também vai mudar para melhor, tá? Vamos lá. A pessoa, para ter, né, a concessão do ponto de apoio, logicamente, ela precisa estar cadastrada e ela precisa estar desenvolvendo rede, tá? O ponto de apoio é algo para que você possa acelerar o crescimento da sua equipe. Não é algo só para você ter, para ficar contando com aquele percentual, tá? É algo para desenvolver o crescimento da equipe na região. Tem que ter uma distância analisada pela empresa, então não pode ter um ponto de apoio muito próximo do outro, para não estar criando uma concorrência entre si, tá? A New Life ainda é uma empresa bebezinho, a gente, graças a Deus, vem crescendo muito. Para você ter noção de crescimento, a New Life tem 3 anos e meio, tá? Então, o faturamento dos 3 primeiros anos da New Life, tudo que a New Life faturou nos 3 primeiros anos, nos 4 primeiros meses desse mês, igualou com os últimos 3 anos. Então, esse é o tamanho que você pode ter aí como noção da New Life, tá? Ou seja, janeiro, fevereiro, março e abril, faturou a quantidade, a gente vendeu a quantidade que a gente tinha vendido nos 3 primeiros anos. Joia? E o mês de maio, foi o segundo maior faturamento da empresa. Só perdeu para janeiro. Significa que a gente continua crescendo. Esse mês de junho, se eu for pegar hoje, que é o dia 6, e comparar o que a gente vendeu do dia 1 ao dia 6, com o que a gente vendeu no mês de janeiro, que foi o maior faturamento do dia 1 ao dia 6, junho já está ganhando de janeiro. Então, se esse mês continuar nessa alavancagem, provavelmente vai ser o maior faturamento da New Life que ela existe. Mesmo assim, a gente ainda é um bebezinho. O que é que eu quero dizer com isso? Que tem muito espaço ainda para crescer, tem muito espaço ainda para ter concessões de ponto de apoio, de estação New Life. Mesmo assim, a empresa quer prezar por uma distância que não possa estar conflitindo com outra, tá? O que mais? Ponto de apoio é obrigado a fornecer os produtos para todos os revendedores, mesmo que não sejam da sua equipe. Então, o intuito da empresa estar liberando essa concessão é que as pessoas da região que fazem parte da família New Life possam comprar o produto mais perto, independente de ser da sua equipe ou não, tá? Por isso que a empresa, ela repassa esse percentual para você. Não é permitido migrar, transferir o seu ponto de apoio para outro cadastrado sem aprovação da empresa. Então, eu tenho um ponto de apoio, não estou querendo mais, mas fulano vai assumir. Você precisa entrar em contato com a pessoa responsável. A gente contratou uma pessoa exclusivamente para cuidar de ponto de apoio, que é a Maria Clara. Então, a gente vai estar passando o contato dela para vocês, e tudo referente a ponto de apoio vai ser com ela. Lógico que ela é novata, começou tem 2 dias, já deu treinamento de ponto de apoio a ela, mas ela está perto de mim. Então, qualquer dúvida que ela tiver, ela vai tirando comigo até ela ficar 100% craque. E já, inclusive, ela está aí na live com a gente. Cadê ela? Então, cadê Maria Clara? Oi, gente, tudo bom? Então, a Clara está aí, tá, gente? Para vocês conhecerem essa moça aí, tá? Então, tudo de ponto de apoio vocês vão ver com ela, e a dúvida que ela for tendo, ela vai tirando, porque ela está do meu lado. Não é permitido dar baixa no sistema para pontuar
e depois vender o produto para um consultor sem ele receber a pontuação. Isso vem acontecendo, isso realmente acontece em diversas empresas. E eu já vi empresas quebrarem por conta desse tipo de atitude. Então, a pontuação é realmente da pessoa que comprou. Então, se você tá dando baixa no pedido para subir pontuação em benefício próprio, e depois você vender esse pedido, esse produto para o consultor, mais cedo ou mais tarde ele vai vir falar de você na empresa, entendeu? Então, qual é a regra que a gente vai botar para que a gente cada vez mais combata esse tipo de falta de ética? A primeira regra é, se vier uma denúncia dessa, a gente vai conversar com o dono do ponto de apoio e apurar os fatos. Confirmando os fatos, naquele mês que vem, os bônus dele não vão ser pagos no dia 1 ou dia 5, só vai ser pago no dia 15 como penalidade. E ele vai receber um e-mail extrajudicial informando os fatos. Aconteceu a segunda vez, naquele mês ele perde 100% dos bônus dele, vão ser zerados no back-office se ele não recebe. Aconteceu a terceira vez, ele é bloqueado na empresa, o contrato dele é cancelado com a New Life, e ele perde não só o ponto de apoio, como o cadastro dele na New Life, tá? Então, a gente vai ser bem rígido, porque esse mês a gente recebeu muita denúncia com relação a isso, joia? Não é permitido. Não é permitido segurar a pontuação do ponto de apoio para ser lançado em benefício próprio, foi o que eu acabei de falar também. É obrigatório lançar a compra do consultor no próprio cadastro dele, mais uma vez reforçando a mesma coisa. A concessão do ponto de apoio é uma excelente oportunidade, pois a empresa garante seu investimento. Caso você queira desistir, a empresa compra seus produtos de volta. Você tem risco zero. Assim como se a empresa desejar encerrar a concessão, ela garante a compra dos seus produtos de volta, tá? Então, você tem 100% de garantia. Se você tiver com falta de ética e a empresa decidir encerrar seu contrato e decidir encerrar seu plano de apoio, o seu plano de apoio ainda assim tem garantia. A empresa vai comprar de volta os produtos, ok? Da mesma forma que se você desejar encerrar seu plano de apoio, a empresa também compra de volta os produtos. Então, mais uma vez, é uma concessão. O que é uma concessão? A empresa está te dando um direito de utilizar essa ferramenta que são os produtos da New Life. Mas, da mesma forma que a empresa te dá direito e te dá obrigações, mas te dá também segurança, está muito claro que o ponto de apoio não é da pessoa, o ponto de apoio é da empresa, tá? O prazo de postagem dos pedidos será até 2 dias úteis, para que não haja atraso de postagem. Então, o que é que acontece? Muita gente, principalmente o pessoal de Alagoas, eles fazem um pedido de manhã para o cara já vir coletar, de 9 horas da manhã para o cara já vir coletar de 10 horas. Só que, como eu estou falando para vocês, a empresa vem crescendo, e o que é que acontece? Essa semana mesmo que passou, alguém fez um pedido de ponto de apoio, falou direto comigo e pediu para eu agilizar na logística. Só que lá na logística eu já sabia que tinham 4 pedidos em separação de 9.600. Então, automaticamente, é muito pedido acontecendo de 9 às 11. Então, pode ser que aconteça o pedido de Alagoas atrasar, porque está pedindo muito em cima da hora. Então, a gente está botando essa regra daí para que vocês entendam que vocês podem continuar pedindo de 9 e pedindo para receber de 11, de 10, que seja. Mas pode acontecer de ter muito pedido lá e de vocês não saírem, tá? Então, estou deixando claro que existe uma regra de 2 dias úteis para vocês se planejarem, para que não aconteça, para depois vocês não estarem se estressando com a empresa. Eu pedi, meu pedido não saiu, eu pedi de 9 horas e não saiu. Gente, é muito pedido que está saindo. Como eu falei para vocês, os primeiros 4 meses do ano, a empresa vendeu 100% de tudo que ela tinha vendido em 3 anos. Vocês lembram quando eu falei assim, em 2025 a gente não vai precisar aumentar o preço de café, porque eu tinha comprado a quantidade de café para o ano inteiro, mas baseado com o que a gente era. Só que houve uma explosão desde o dia do aniversário, né? Desde dezembro para cá, houve uma duplicação de tamanho gigantesco. Então, o estoque do café acabou. O que era para um ano já foi vendido todo em 4 meses. Entendeu? Então, foi isso que aconteceu. Então, como os pedidos estão aumentando cada vez mais, a gente contratou gente nova, né?
Eu preciso que vocês que têm ponto de apoio se planejem, né? Tentem pedir pelo menos num dia antes, para que a logística possa separar no outro dia de manhã, para não haver estresse de, meu pedido não saiu porque não deu tempo, porque tem realmente muito pedido lá sendo separado, tá? O ponto de apoio deve repor seu estoque no mínimo a cada 2 meses, tá? Então, no sistema novo que a gente está para inaugurar no dia 1 de julho, eu vou ver se coloca lá essa programação e se o ponto de apoio passar mais de 2 meses sem pedir nenhum pedido, o sistema ficar suspenso, tá? Ele sai do ar até que o ponto de apoio reabasteça, porque também tem muita gente reclamando, eu entrei no ponto de apoio de fulano, mas não tinha nenhum produto. Entrei no ponto de apoio de ciclano, mas não tinha nenhum produto. Então, termina que essas reclamações também ficam vindo para a empresa, tá bom? Caso o ponto de apoio seja bloqueado definitivamente por não cumprir alguma regra, a gente vai reembolsar, como eu já tinha falado, o valor do frete será pago pelo consultor e o valor será revertido em produto. Então, quem tem ponto de apoio pode solicitar o reembolso do frete em produto, tá? Para que você receba esse produto. Rico, o meu frete deu R$ 30, eu não quero agora não. O pessoal da logística anota esse valor. No próximo frete, Rico, meu frete agora deu 30 de novo, já tem 60. Posso pedir um chá? Pode, tá? Então, Gabi pode estar anotando. O cálculo do frete ele é baseado no valor do PAC, tá? Para que, se você está com urgência, ou seja, se você não se programou, está com urgência de receber logo, a logística pode calcular o valor do PAC e do SEDEX e você pode pagar a diferença entre um e outro, tá bom? Para você receber com urgência. A venda no ponto de apoio as vendas no ponto de apoio poderão ser em cartão de crédito dentro do próprio site, ou no Pix da empresa, ou com saldo de bônus. Não trabalhamos mais com a opção de boleto ou dinheiro, tá? Vou explicar o porquê. Ontem, inclusive, um ponto de apoio da Elane, ela achou que era para passar a cliente dela, o consultor passar na maquineta dela. E aí eu disse, não é na sua maquineta. Se você passar na sua maquineta, você está pagando a taxa. Mesmo quando você passa no crédito em uma única vez, ainda assim, a operadora cobra de você 4%, tem operadora que é 3,99, depende da forma que você recebe. Se você quer receber no mesmo dia, se daqui a 15 dias, daqui a 30 dias. Mas essa taxa existe. Então, na verdade, não é para você usar a sua maquineta para o consultor da New Life, não. Ele paga lá mesmo, dentro do botãozinho do PagSeguro, tá? Nesse sistema novo, a gente vai trabalhar com 2 bancos, que é o PagSeguro e um banco próprio, tá? Esse banco próprio, eu estou assinando ainda o contrato para que ele tenha menos taxas e os cartões sejam menos negados, tá? Porque o PagSeguro tem as regras dele, então tem muito pedido, às vezes, que o PagSeguro nega e a gente tentava pelo Mercado Pago. Mas eu acho que com esse próprio banco vai dar certo. Isso é uma novidade que minha esposa nem está sabendo agora. Sim, essa opção dinheiro, ela é uma opção muito complicada em todos os multiníveis, porque ela justamente termina fazendo com que a pontuação não saia para a pessoa correta, tá? Em contrapartida de não ter mais opção dinheiro, o ponto de apoio vai poder solicitar o saque diariamente, se assim desejar, sem cobrança de taxa. Então, seu dinheiro que está lá, o consultor foi lá no seu ponto de apoio, comprou R$ 500 e incorporou no cartão, certo? A empresa provavelmente vai receber esses R$ 500 menos uma taxa de 4%, mas você vai receber os R$ 500 inteiramente, tá? Se você quiser sacar todo dia, você saca, basta falar com a Clara, tá? E sem taxa nenhuma. Significa que você não vai ficar descapitalizado, preocupado com o seu dinheiro lá parado, esperando com o próximo pedido usar esse crédito, ok? Já que não tem a opção de dinheiro, você vai poder sacar o dinheiro todo dia, se quiser, então todo dia você vai ter dinheiro. O dono do ponto de apoio deve comunicar aos consultores que não recebe mais pagamento em dinheiro para que eles possam agilizar o pagamento via Pix ou cartão antes de retirar o pedido. Então, vocês mesmos já comecem a divulgar para os consultores que vocês não recebem mais pagamento em dinheiro.
E caso vocês recebam, aqui a próxima regra, caso ainda assim o consultor faça um pagamento em espécie, o responsável deverá avisar o consultor que a aprovação desse pedido só vai ocorrer quando o pagamento for creditado na empresa. Então, se você está com dinheiro em mãos, se você tiver saldo na sua conta, você adianta o Pix para a empresa, se não, você vai, ou amanhã, ou depois da manhã, no prazo de 48 horas, fazer o depósito para que o pedido seja automatizado. A partir do dia 1, não vai mais ser necessário anexar comprovante. O Pix vai ser automático, o bônus é automático, o cartão é automático, não vai ser mais necessário estar enviando comprovante de pagamento, vai ser tudo automatizado, tá? O valor do frete será pago pelo consultor, isso que eu já li, acho que eu repeti sem querer. O valor das compras do ponto de apoio serão sempre à vista, nunca em cartão de crédito, isso vocês já sabem. O ponto de apoio necessita abrir um CNPJ para emissão de nota fiscal, procurar a Clara, para que ela possa depois orientar qual o KNAI desse CNPJ. É importante que vocês tenham esse CNPJ, porque a partir do momento que vocês começam a rodar muito dinheiro no ponto de apoio de vocês, isso pode chamar a atenção da Receita Federal e ela pode terminar taxando vocês com 27,5%. E se vocês têm um CNPJ, isso vai ser muito mais difícil de acontecer, porque vocês podem abrir um MEI, né? E automaticamente, se um dia a Receita Federal for taxar, o percentual é muito menor do que 27,5%. Então, Maurício já tem, Laísa já tem, Júnior Magro já tem. Então, inclusive, gente, vocês como consultor, vocês precisam ter CNPJ, porque a empresa precisa fiscalmente informar o balanço dela, para onde está entrando dinheiro, para onde está saindo. Então, nas outras empresas de multinível, quem recebe acima de R$ 10.000 tem que emitir uma nota fiscal para a empresa poder pagar, porque fiscalmente é necessário. Se houver uma denúncia numa empresa dessa de multinível que não tem esse fiscal batendo, quando o fiscal for lá e disser assim, cadê? Esse dinheiro aqui saiu todo para onde? E ela não tem essa nota fiscal para comprovar, é uma multa gigantesca que quebra a empresa, tá? Então, vamos estipular aí aquelas pessoas que já estão ganhando acima de 10 mil e abram seu CNPJ para poder emitir uma nota para a empresa poder pagar o bônus da pessoa, tá? Entendemos que a concessão do fundo de apoio é algo para agilizar e atender a pessoas da região. Então, só serão permitidas a abertura de fundo de apoio para consultores que estão formando equipes. Entendemos que o empreendedor que está abrindo fundo de apoio possa ter outras atividades, porém, ele pode deixar uma pessoa responsável familiar para despachar as entregas. Lembrando-nos que o ponto de apoio não tem obrigação de envio de pedidos, apenas de retirada em seu ponto de apoio. Assim como o ponto de apoio não tem obrigação de horário de funcionamento, o consultor deverá entrar em contato com o ponto de apoio e agendar a retirada, que pode ser pessoalmente ou chamando um motoboy. Mesmo não tendo essa obrigatoriedade, é importante sinalizar o seu horário de atendimento, né? Tem gente que trabalha durante o dia e só pode estar despachando à noite. Então, as pessoas que normalmente compram você já deixa informado a ele, ó, só estou em casa à noite. Tem gente que só pode atender de manhã, tem gente que só pode atender de tarde. Então, você não tem obrigatoriedade, mas é bom deixar as pessoas informadas, tá? A concessão do plano de apoio exclusivamente para entrega de produtos New Life, não podendo misturar com outros produtos de outra empresa, assim como eu falei da McDonald's e do cachorro quente. Vamos para dúvidas. Quem levantou a mão? Júnior Magro. Está gravando.